Olá, nós estamos aqui com mais um podcast da Sala do Clima do Tribunal de Contas do município de São Paulo, que nós carinhosamente chamamos de Conversa na Sala. A Sala do Clima do Tribunal de Contas do município de São Paulo foi criada por iniciativa do seu presidente, Domingos de Sei, com a anuência de todos os demais quatro conselheiros, e tem alguns meses funcionando, e nós resolvemos conversar com pessoas que têm as relações com a questão do clima, com a questão ambiental, pessoas que têm relevância nacional com esse assunto. E para conversar conosco hoje, nós trouxemos um médico que é professor titular de patologia da Faculdade de Medicina da USP, cientista, pesquisador, que dedica sua vida à relação entre a saúde humana e as questões ambientais e climáticas. Tem um largo currículo nesse assunto. Professor Dr. Paulo Saldiva. Tudo bem, professor? Roberto, um prazer estar aqui, prazer estar nesse espaço e cumprimento todos que estão nos ouvindo. É um privilégio, de fato, estar aqui, porque esse é um dos elementos, os tribunais de contas são elementos de controle externo da sociedade para políticas que não vão ser, para medidas que não vão ser consensuais, né? Existem conflitos entre diferentes atores e você precisa ter uma regulação desse debate entre o que é o bem comum e o que é o emprego, o trabalho, né? Então, eu acho que esse é um fórum, e é muito auspicioso que os tribunais de contas entrem nessa discussão. Isso eu percebo com muita alegria que, tanto no encontro nacional que teve recentemente, quanto agora, nesse espaço, conversar, colocar o clima sobre a perspectiva de saúde e políticas de implementação de medidas virtuosas. Muito bem. Bom, você mais do que ninguém sabe que nós estamos vivendo uma situação bastante perigosa, vamos dizer assim, com o aquecimento global e os fenômenos climáticos extremos que nós estamos vendo todo dia, toda hora, pelo mundo afora, no Brasil, em São Paulo, enfim. Você é um estudioso do assunto, é um médico climatologista, se a gente pode, além de ser patologista, também podemos dizer que você é um médico climatologista, incorporou o assunto. Então eu queria perguntar para você, na sua opinião, na sua experiência de pesquisa, de fato, as mudanças climáticas, elas estão atingindo a saúde humana de alguma forma? Os fenômenos climáticos têm prejudicado a saúde das pessoas, da sua experiência? Bom, eu acho que esse já é um consenso, né? Quer dizer, a ciência, ela nunca pode ficar segura da verdade. Se você ficasse seguro na verdade, não haveria progresso. Então, você sempre tem que colocar em dúvida os fatos. E esse exercício foi que permitiu, né, desconfiar das evidências, que permitiu o progresso. Senão, nós estaríamos tratando as pessoas ainda com sanguessuga e técnicas da antiguidade. Mas existem critérios para você dizer se uma coisa acontece ou não. Consistência, reprodutibilidade dos dados, observação em vários cenários, e, enfim, ver tudo o que pode ser errado, através de estudos, no começo, estudos epidemiológicos, que são estudos populacionais. Então, vou dar um exemplo. Inundou a cidade de Porto Alegre recentemente, em uma parte do Rio Grande do Sul. Bom, se observou, de uma forma muito consistente, aumento de doenças infecciosas, de leptospirose, né? Que são porque aquelas águas, as pessoas entram em águas que são contaminadas, aumentou os casos de hepatite, e isso foi uma perturbação que foi consistentemente observada em outros lugares do mundo, onde houve eventos iguais, independente de clima e de localização. E mais ainda, você isola daquela água os elementos capazes de causar aquelas doenças. Portanto, você fecha um ciclo e você tem não só os agentes infecciosos, mas você pode ver no sangue da pessoa, ou nas fezes, a presença desse mesmo patógeno, e ao mesmo tempo evidências
de você ter reagido contra ele através de anticorpos específicos. Então, essa é uma sequência onde um trabalho sozinho não explica, mas a consistência, a coerência entre vários grupos, com várias abordagens, em vários lugares, em vários episódios, fala, isso é verdade. Bom, então, é lógico que fica muito fácil, num desastre ambiental, perceber, vamos pegar aqueles físicos que se enxerga, né? Uma inundação. Tem pessoas que, todo mundo sabe que se a gente é arrastado pela correnteza, que morre afogado, outros são soterrados por deslizamentos, né? Infelizmente cada vez mais frequentes. Bom, então nesses não há dúvida, que existe uma causalidade. Agora, o que aconteceu depois, né? Existem efeitos retardados que vão além daquelas mortes que ocorreram no momento, né? Eu já disse as infecções. Há também, por incrível que pareça, muitas mortes cardiovasculares por infarto do miocárdio. E AVC, aumento de pressão arterial, porque não é fácil perder tudo. Não é fácil estar naquele momento de ver que as coisas que você construiu ou que você perdeu pessoas queridas numa situação, é difícil de você suportar nisso. Então, é o chamado infarto da novela mexicana, né? Antigamente, toda novela mexicana tinha um velhinho que, num desgosto, dava um infarto, assim, né? Isso é muito retratado, principalmente no cinema mais antigo, né? A morte por estresse. Depois você vai ter um surto mais tardio das infecções de incubação mais lenta, como, por exemplo, as hepatites. E sabe o que acontece depois? Mais ou menos que dura até 160 dias, 180 dias, nesses estudos feitos em várias cidades, doenças psiquiátricas. Aconteceu não só com questões climáticas, mas também de engenharia, né? Nós temos da Vale, em Barra Longa, que a pessoa ele sai daquele ambiente dele, onde ele tinha conexões sociais, ele perde os amigos, perde as memórias, perde aquele conteúdo que ele tinha naquele território e vai morar num lugar onde ele não tem nada a ver. Ele vai deixar o trabalho dele, se era um agricultor, se ele era um artesão, ele vai ter que comer, vai ficar num alojamento numa cidade que para ele não diz muito sentido, recebendo cesta básica. A falta de sentido, então, de pertencimento, faz com que as pessoas... existe aumento de violência doméstica, alcoolismo e depressão. Bom, esses são os mais evidentes. Você tem um episódio, infelizmente, raro, mas que você percebe uma perturbação. E vamos para o outro oposto, aquilo que você não está escrito, não tem um evento causal. Então, vou, por exemplo, onde a Faculdade de Medicina tem uma atuação muito grande, no Serviço de Verificação de Óbitos da capital. O Serviço de Verificação de Óbitos, ele recebe todos os corpos das pessoas que falecem de causas naturais, ou seja, não acidentes, não violência, mas de morte por causas naturais. Se você não tiver o atestado de óbito assinado por um médico, tem que ter um atestado de óbito. Quem dá esse atestado de óbito é a Faculdade de Medicina e o Serviço de Verificação de Óbitos. É um lugar só. São 15 a 18 mil pessoas por ano que morrem em São Paulo e que ninguém assina o atestado de óbito. Geralmente os mais pobres, os que vivem, que não têm acesso, não têm tempo de ter assistência, ou trabalham mais e não têm tempo de cuidar de si próprios, né? Então existe um viés muito grande para as periferias. Mas hoje esse serviço faz em torno de 40, 45 autópsias por dia. Quando tem ondas de calor, o próprio técnico de autópsia fala: amanhã vai estar lotado. Tem dia que falta maca, tem que pedir maca emprestada. Quer dizer, quando a temperatura chega num extremo, o número de mortes aumenta lá no SVO. No SVO, a ponto da gente ter que pedir emprestado para o serviço funerário. Bom, e não está escrito o calor, não é hipertermia. Hipertermia, para quem quiser ver, a hipertermia maligna, é quando você vê um atleta, por exemplo, induzido por exercício. É muito comum em maratona, você vê pessoas trançando as pernas com perda de consciência, inflamação, risco de morte iminente, temperatura corpórea acima de 41 graus, 42. Ali não. Ali é o seguinte, esquentou, né? O que o nosso corpo faz? Primeiro, se transpira muito, né?
Você começa a perder água pela sudorese. E como a gente tem desertos, né, num lugar quente, num lugar florestado, quando incide calor, a planta evapora. Então você compensa a umidade relativa. Quando você está em concreto e asfalto, aquilo desidrata o ar. Então você começa a perder água também pela respiração. Se fora está 20% de umidade, 30%, como estamos vivendo agora, tem que chegar lá no fundo do pulmão, onde você faz troca gasosa, com mais ou menos 90% a 95%. Então, isso você vê em filmes antigos, eu estou com nostalgia de filme velho, né? Quer saber se a pessoa está morta, põe um espelhinho, que é o vapor de água, que você vai ver que embaça aquilo. Você usa para limpar o óculos, né? Então, e essa água não volta. Então as vias aéreas desidratam. Os mecanismos que removem bactérias e o vírus que a gente inala ficam prejudicados. Então se imagina o papel do coração, né? Quem já esteve numa região de praia, por exemplo, está sentado, levanta, tem uma sensação transitória de tontura, que é porque os nossos vasos dilatam. Então você imagina, dilatou o vaso, você tem menos sangue para circular e concentrado, mais espesso. O coração tem que trabalhar mais. Então, ele tem que fazer, para manter a pressão, ele tem que trabalhar mais. E se ele não puder? E se aquele sangue concentrado formar um trombo, trombo é um coágulo feito em vida. E se esse trombo estiver numa artéria cerebral, na coronária ou intestinal? Faz infarto desses órgãos. Então, também tem um fenômeno que na temperatura seca, né, quando está muito seco e quente, quem andou em estrada de terra sabe que levanta aquela poeira, ela fica muito mais tempo em suspensão. E bactérias e vírus pegam carona naquela poeira e conseguem ter uma eficiência maior de penetração e menor facilidade para sair. Resultado, infecção. Nós fazemos isso direto. No frio é o contrário. O vaso contrai, né? E o rim, que tem que trabalhar ao máximo, a urina fica escura para poder compensar. Se o rim estiver ruim, doença renal descompensa, uma infecção renal. Então, eu não quero falar muito de tecnicalidades, mas o que nos mata nessas ondas de calor são o agravamento das doenças que a gente tem, ou a incapacidade de você fazer essa termorregulação, esse termostato funcionar. Quem não tem o termostato desenvolvido? Bebê. Quando nasce um bebê, ele vai ter que ir para um berço aquecido, porque ele fica um tempo todo com 37 graus, 36 graus, aí cai no mundo, né? Então a criança vai ter que aprender isso. Quem tem filho pequeno sabe que se o bebê tiver uma otite, faz um febrão, né? E se você tiver, e no idoso que quebrou. Se você for esperar um idoso se manifestar com febre frente a uma infecção, você come bola. Então, ou seja, também porque desnervou pelo diabetes, né? O diabetes impede a motricidade dos vasos, ou o vaso endurece por arteriosclerose. Então, essas pessoas que já têm alguns órgãos comprometidos e perda da eficiência desse sistema de termorregulação são as que descompensam nesses períodos. Quanto que é isso? Nos dias, quando você faz estudos agora de base populacional, em várias cidades do Brasil e mais ou menos 540 cidades do mundo, com diferentes latitudes e longitudes, e no caso de São Paulo especificamente, quando você chega nos 2,5% dos dias mais quentes, você tem um aumento da mortalidade por causas naturais de 50%. Quanto que é isso? Na cidade de São Paulo morrem mais ou menos 180 a 200 pessoas por dia de causas naturais. 50% disso são 100 pessoas a mais. Então, eu queria que você repetisse isso aí, porque isso é importante. Nos dias de calor extremo, qual é a estatística que você... Estudos feitos ao longo de 30 anos, em séries de 30 anos, mostram que toda vez que a gente
chega nos 2,5% dos dias, né? Porque, e isso acontece para várias cidades. Só que os 2,5% dos dias mais quentes em São Paulo, uma temperatura, em Teresina outra e Estocolmo outra. Então você vai se acomodando a essa região, né? Quando você chega nesse sistema, nesse nível de calor, no caso de São Paulo, você aumenta 50% a chance de morrer por doenças crônicas e infecciosas em idosos e crianças. Então, isso significa que você vai ter, e esse aumento é o maior nessas duas faixas etárias, e mulheres que sempre fazem termorregulação melhor, quando passam da menopausa também quebra o termostato. Todo mundo sabe que tem aquelas ondas de calor, né, por desregulação, e elas passam a ser mais vulneráveis também. Então, esse é um problema que a gente pode contar. Então, essa é a dificuldade. Você não consegue chegar. Você vai falar, teve infarto do miocárdio, mas o que precipitou o infarto do miocárdio? Foi o calor. Então, essa coexistência entre vulnerabilidade da idade, a vulnerabilidade das doenças que se adquire e as vulnerabilidades do território, você sabe melhor na Zona Leste, Nataline, que você tem desertos de concreto e asfalto. E a temperatura dentro dessas casas é muito grande. Muito maior do que você tem numa região vegetada. Então, você tem um conjunto de vulnerabilidades. O indivíduo tem que matar um leão por dia, não tem tempo de se cuidar. Que horas que você vai controlar o diabetes se você tiver insulino dependente? Que horas você vai colocar aquela fitinha e medir, né? Quer dizer, como é que você... A pressão arterial ainda dá para medir em farmácia mais fácil, mas como é que você vai mudar a dieta? Como é que você vai mudar a tua comida? Então, tem essas vulnerabilidades e tem a vulnerabilidade do território onde ele vive. E o território se expandiu, Nathalie. Não quero falar, é que eu começo a falar, fico nervoso com esse negócio. Porque o território hoje, para nós, não é o lugar que a gente mora. É o lugar onde a gente está. Eu suspeito que muitos dos que estão ouvindo a gente agora passam mais tempo fora da sua casa do que dentro de casa. E as pessoas que trabalham no trânsito, com aquele asfalto queimando? E essa nova categoria de profissionais que trabalham no transporte, no comércio, né? que não é chão de fábrica, mas tem um risco trabalhista, que respiram, além de ter mais quente, respiram mais poluição pelos canos de escapamento que nos circundam. Então, esse é um problema então, que é de difícil resolver pela saúde, porque a saúde não faz a gestão desses fatores. Não fala de cobertura vegetal, não fala de uso e ocupação do solo, não fala de transporte, ela tem que enxugar gelo. E hoje, com a aproximação do El Niño, o gelo que nós temos que enxugar considerando que vai começar em agosto, setembro, a se acentuar essas ondas de chuva na região sul e secura na região norte e nordeste, é manter os hospitais funcionando. Imagina Porto Alegre, imagina o Rio Grande do Sul. Como é que se mantém um hospital funcionando frente a uma situação daquelas quando você não tem água e você não tem luz? Então, esse aumento da resiliência do sistema de saúde é o que tem para amanhã. Temos que fazer um manual e pegar a experiência das pessoas que passaram períodos longos de catástrofe sanitária, junto com, e também tanto por excesso de água, como por falta de água. Você lembra de Caruaru, aquela contaminação por floração de cianobactéria no reservatório por causa de calor? Cada vez mais está proliferando mais bactérias termofílicas, fungos, né? E as doenças infecciosas, então, que a velocidade de transmissão da larva, né, de proliferação, eficiência, fazem com que aquelas poças aquecidas fazem que fungos que se desenvolvem melhor e bactérias que se desenvolvam melhor, uma vantagem, e vírus, aumenta o mosquito e a capacidade também de material para o vírus, para os mosquitos picarem a gente. Então, esse é uma situação que vai acontecer, infelizmente, e eu espero que isso... Agora, eu estou falando só horror, né, Nataline?
Não, mas está falando a realidade, né? Mas eu acho que como tinha gente que não dizia que isso acontecia, né? Agora as evidências se tornaram tão claras por uns PowerPoint que a natureza tem feito, né? Fumaça de queimada, chuvas extensas, que agora ficou mais fácil de acreditar. Quer dizer, a disseminação da ignorância não é bem ignorância, porque a pessoa sabe que está falando bobagem. A ignorância é quando você não sabe, que você não faz isso porque essas são as circunstâncias daquele momento, do conhecimento naquele momento. Mas hoje não, você já tem evidências científicas e as razões para o indivíduo fazer isso são várias, são políticas, são tentar formar um grupo, né? Tem cientista que fala que a Terra é quadrada ou que não existe aquecimento global e nega o que ele aprendeu, justamente por quê? Porque ele quer fazer parte de um grupo seleto de negacionistas. Então ele tem que negar o seu conhecimento para poder pertencer a um grupo e ter um papel que talvez ele não tenha na vida real. Então eu acho que esse é um problema legítimo. E o outro que eu não, é que todas essas atividades geram emprego. O que nos fez dependentes de energia, nós nos acostumamos com isso. Então, e gera emprego, e geram cadeias produtivas. E não vai ter essa história, não, foi mal, o combustível fóssil faz mal, vou sair do negócio. Não existe isso. Nós estamos vendo em Hormuz aí, o mundo brigando por causa de preço do petróleo. Então, como é que você vai produzir essa descarbonização? Medidas de longo prazo. Por enquanto, vai ser enxugar gelo ou reduzir os danos próximos. Perfeitamente, é uma análise muito real que você fez, como sempre. Agora, nós aqui, Saldiva, com essa sala do clima aqui do Tribunal de São Paulo, nós temos como objetivo acompanhar o que a cidade tem. A cidade tem um plano municipal de políticas climáticas, né? Plan Clima. E agora foi feita uma série de rúbricas no orçamento da cidade que está sendo chamado de orçamento climático. Ainda não é um orçamento inteiro, mas são centenas de rúbricas, aqui, ali, acolá. Nós estamos identificando todas essas rúbricas para fazer um bolo só. A soma para esse ano desse chamado orçamento climático dá quase 30 bilhões de reais para mitigação e adaptação. Então, aqui no tribunal nós estamos nos planejando para fazer o acompanhamento entre as 110 metas do Plan Clima, tem 110 metas, e o empenho, o gasto do dinheiro destinado do chamado orçamento climático. É nosso objetivo. E estamos discutindo com outros tribunais. Você esteve lá em São Luís, eu estive lá, aliás, você fez uma palestra brilhante lá, junto com o Carlos Nobre, com o Pondé estava lá também, fez a última palestra. Foi muito bom a intervenção de vocês lá e você viu o interesse do pessoal. Então, o nosso caminho aqui é juntarmos esses órgãos de controle do Brasil todo, voltar o olhar para toda essa tragédia que você acabou de descrever aqui, que é o impacto das mudanças do clima na vida e na saúde humana. E você está aqui para nos ajudar com a sua fala, com a sua experiência, nos ajudar a ir convencendo as pessoas de que isso precisa ser feito o mais urgentemente possível. E você acha que você está de acordo que a velocidade dos fenômenos climáticos, dos agravos, das agressões que as mudanças climáticas estão fazendo, ela é muito maior do que a velocidade das políticas públicas de ir prevenindo ou remediando o problema? Você concorda, então, com essa assertiva? Não só concordo, como eu vim hoje para falar aqui, não só pelo prazer de encontrar um amigo, que é uma pessoa que eu tenho uma enorme admiração, mas pelo ambiente que eu estou e por acreditar que o papel do Tribunal de Contas, das contas públicas, para unir, porque na hora que você tem uma situação complexa com vários municípios e vários grupos dentro desses municípios, você tem uma série de ações que precisariam ser, digamos, não só entendidas, quantificadas e avaliadas. São Paulo está na frente, disparado.
desde mudança para transporte elétrico, para transporte com baixa emissão, desde um projeto agressivo de criação de parques, de reflorestamento. São Paulo talvez seja uma das cidades, considerando as limitações de espaço, que mais investiu. Então, eu acho que São Paulo também tem o papel de dar exemplo, como sempre deu em algumas ações, né? O controle ambiental com a CETESB começa em São Paulo, né, uma agência estruturada, e várias ações nos surgiram disso. Na Constituinte, né, teve um papel importante na determinação de áreas. Então, eu acho que São Paulo ela é privilegiada pelo seu desenvolvimento, mas também tem uma responsabilidade com o restante do país. E isso também me enche de esperança, né? Porque se eu estou falando que vai acontecer um monte de coisa, eu não acho que a espécie humana vai desaparecer. Todas as crises, né, normalmente antes do clima eram febres, eram as epidemias, era a peste bubônica, era a varíola, era a cólera. Todas elas mudaram, induziram transformações no nosso modo de vida, de pensar e até do planejamento do nosso espaço. O saneamento nasce das febres. Ele não é uma decisão que sai de engenharia, foi a força do adoecimento humano que fez com que você elaborasse políticas públicas. Assim como a gente reformula as nossas vidas, cada um de nós, depois que passamos por um evento dramático, seja a morte de alguém ou se você mesmo adoecer de forma grave. Então, a crise nos tira da zona de conforto, sabe? E ela necessariamente nos demanda mudanças. E isso vai ser mais uma das crises que nós temos que fazer. A diferença da peste bubônica, do cólera e da varíola, ou mesmo da influenza, é que o vibrião colérico, o vírus da varíola, não tem lobby. E aqui nós estamos discutindo um outro tipo de interesse. Né? É um outro tipo que vai ser o que vai ser bem comum, o que vai ser uma commodity. O que gera emprego e o que tem que ser comum. Então, por exemplo, água, ar, solo, elas são bem comum. Quer dizer, você tem que ter mas tem que uma indústria imobiliária, tem que prover. Como é que se planeja isso? Essa que é a dificuldade agora, é muito mais complexo, né? Não tem nenhum lobby que financia campanhas a partir do H1N1, nem do Covid-19. Então você tem que. Então todo mundo está contra. É mais fácil você eliminar algo que todo mundo considera ruim do que agora, onde você tem legitimidade de. Você tem grupos muito, muito poderosos mexendo com isso. E também tem um problema, né, que você se dialoga com um problema, uma questão global, frente à soberania de nações. Então você tem um problema global, mas que cada país mantém a sua própria soberania. Você não tem um órgão central, se tivesse que falar assim, isso aqui é isso que vai ser feito. Isso seria chamado de opressivo. A coisa mais parecida com isso que é apertada pela sociedade são as vacinações globais. As pessoas hoje consideram que podem, uma sociedade totalitária obriga todo mundo a fazer. A sociedade individualista fala, não, só vacina se eu quiser. Como é que você chega no equilíbrio desses? Né? O indivíduo fala assim, não, eu posso... Até o fumo, lembra em ambiente fechado? Que tinha gente que dizia que proibir fumo em ambiente fechado era arbitrariedade. E até uma frase de um prefeito antigo que lacrou no Roda Viva, dizer, não, você pode inalar os tabacos desde que você não exale, né? Porque você joga nos outros, né? Então, esse limite entre o que é individual e o que é bem comum, a gente chegou num nível de complexidade muito maior, dada a complexidade do mundo agora. Então, e uma das coisas que o Tribunal de Contas tem que fazer também, e faz muito bem, é investigar, elaborar o custo. Uma coisa em políticas públicas tem que saber a efetividade versus dificuldade de fazer, o custo. Tem coisas que são muito baratas, mas também não tem efetividade nenhuma. O melhor é quem tem muita efetividade e baixo custo, que você pode priorizar ações. E tem coisas que custam muito e tem baixa efetividade.
Então, essa divisão de custo, numa situação onde os recursos não são infinitos, é muito bom. E também evitar escorregadas, que na hora que você decreta uma emergência, você pode gastar, e a Covid nos ensinou que muita gente roubou na pandemia de Covid, né? Isso é uma coisa que eles vão ter que se ver com o Tribunal de Contas lá de baixo, o sulfuroso, o canhoto, que vai ter que prestar contas depois, né? Então, eu acho que esse é portanto, quem for se dedicar... Primeiro, eu acho que vai acontecer. Segundo, eu acho que vai acontecer mais rápido. Hoje a gente dispõe de meios de modelagem, de previsão, que a gente não tinha antes. Então, está se formando também uma nova geração de consumidores. A minha geração não foi exposta a isso. E nós nos viciamos em energia. Nós ficamos dependentes de energia. Então, hoje não. Hoje a posse do veículo individual, o tamanho da moradia, o conceito que se aproximando do trabalho é um valor do imóvel, né? Inclusive para adensamento, trazendo pessoas para lugares com melhor infraestrutura que estão degradados. Isso não existia. A gente fazia o quê? Era bem de explorador de minério mesmo. A gente explorou um território que era o centro, aí ele esgotou, você atravessa o viaduto do Chá, depois você chega na Avenida Paulista, vai deixando para trás um território arrasado. Então você pode recompor o valor daquele solo, como você faz hoje com pastagem, né? Degradou, você pode recuperar aquilo da área de pastagem para plantio. Nós vamos ter que recuperar o território urbano e tem muitas iniciativas de recuperação do centro, de revitalização do transporte de baixa emissão lá dentro do centro. Você cria condições para ter uma restrição de tráfego. Então eu vejo com muito otimismo o futuro, embora como eu não posso transformar isso numa utopia. Nós vamos passar por uma crise que vai durar décadas, eu acho, mas a dinâmica da crise que se avizinha vai ser a força que vai fazer com que o nosso espírito humano, que é criativo e funciona melhor na hora do aperto, vá propor as soluções como aconteceu na Antiguidade, na Idade Média e no Renascimento. Ou seja, mas não vai durar tantos séculos como durou a peste bubônica, nem a varíola, nem o cólera. Eu acho que a gente vai conseguir resolver isso antes, até por sobrevivência. Muito bem. Bom, infelizmente, Saldiva, nós temos um prazo, um tempo aqui, nosso tempo já batemos na trave aí no tempo, então nós vamos ter que caminhar para o finalmente. Eu queria pedir a você, eu sei que a gente pede muita coisa a você, e você generosamente sempre atende, mas que você ficasse parceiro nosso aqui dessa iniciativa, junto com os conselheiros, os funcionários desse tribunal, que a Sala do Clima a gente possa produzir. Nós já produzimos uma coisa importante aqui, nesses poucos meses, que nós fizemos um inventário de carbono, de emissão de gases do Tribunal de Contas. Nós já temos a conta e já estamos trabalhando para compensar a emissão de gases do Tribunal de Contas do município, que foi também uma coisa muito legal que foi feita. Mas, além disso, a gente quer realmente criar indicadores, criar fórmulas que sejam não para reprimir, só para fiscalizar, se precisar será feito, mas para orientar, para educar o gestor público, para voltar os olhos para todas essas questões, cada vez mais voltar os olhos para todas essas questões que ameaçam aí a nossa existência. Eu agradeço muito a sua presença, Dr. Paulo Saldiva, professor. Agradecemos muito em nosso nome, né, da Sala do Clima, dos nossos colaboradores, em nome da direção aqui do tribunal e em nome do povo de São Paulo, porque o que você está fazendo é colaborar para a gente avançar nas questões aí junto à cidade de São Paulo e do próprio país. Muito obrigado, viu? Eu agradeço ao Natalini, o Natalini aumentou minha autoestima nesse momento, mais do que eu merecia, mas eu me coloco totalmente à disposição. E o Tribunal de Contas aqui de São Paulo tem uma coisa que é super legal, que é a escola. A escola do Tribunal de Contas, ela pode não só formar o pessoal das contas, mas também funcionar. Acho que o Tribunal de Contas está passando por uma mudança que, como você disse, muito mais do que punitiva,
Quer dizer, ele tem que, mas também educativa, né, direcional. Eu acho que essa escola é uma máquina de produção de políticas públicas virtuosas, né? São bons parceiros nossos, viu? Nós estamos fazendo parceria com eles. Então, eu acho que nós estamos plenamente capacitados, porque São Paulo tem dados, tem políticas em curso, dá para avaliar a efetividade, o custo e as medidas que funcionaram. Eu acho que isso é um patrimônio, digamos, intangível, mas que tem um valor imenso para os momentos do país que nós estamos fazendo, porque alguma esperança nós temos que ter, né? Senão só com o Rivotril na cantareira, né? Você aguentar o noticiário, o que acontece de errado, né? Mas vamos lá. Muito bem. Muito obrigado, tá? Então, um abraço a todos e vamos em frente. Muito obrigado.